Muito obrigado, Sr. Presidente. Como sabe, cumprimentar o Sr. Presidente do IAPMEI, Dr. Nuno Mangas, e agradecer a explicação inicial, o envio desta mesma informação logo no primeiro slide é identificado, e a explicação que aqui fez é uma explicação útil na medida em que se percebe bem qual é que é o papel do IAPMEI em todo este contexto de apoio às empresas e naquilo que é a resposta também à pandemia e designadamente aquilo que deve ser o apoio à tesouraria de muitas das empresas. É certo que o Governo escolheu aqui um determinado modelo. E o modelo que o Governo escolhe é um Governo em que há um conjunto de financiamentos às empresas que são executados pelos próprios bancos. Quando o próprio Estado até podia ter escolhido outros mecanismos, designadamente através do Banco de Fomento, que ainda hoje foi aqui falado nesta mesma comissão, que Banco de Fomento esse que em 2014 tinha como objetivo precisamente suprir aquilo que são insuficiências do mercado no financiamento das PMEs. E o que é certo é que o Estado podia ter decidido que este financiamento não era executado pelos bancos nos termos em que foi, mas podia ter sido executado, por exemplo, pelo próprio Banco de Fomento. Podia ter sido uma escolha. E porquê é que o Estado não faz essa escolha? Porquê é que o Governo entendeu não o fazer? Nos tais 6,2 mil milhões de euros. Entendo não o fazer porque isso, por um lado, tinha impacto na dívida e a prazo, e podia ter também impacto no próprio déficit. Mas ainda em relação ao Banco de Fomento, eu deixava aqui uma questão que é, há aqui uma alteração, há aumentos de capital, há uma alteração também acionista, temos excelentes exemplos de soluções e de sistemas de fomento na Suécia e na Dinamarca. Infelizmente, tarda este mesmo Banco de Fomento a ser um instrumento de apoio a todo o tecido empresarial português e, portanto, tem estado muito aquém daquilo que eram e que são as expectativas. E, portanto, a primeira nota de crítica, e não é para o IAPMEI, é evidentemente para o Governo, é quanto à escolha que fez, porque nós ouvimos aqui os bancos, o CDS chamou aqui os bancos aqui ao Parlamento, foi dito que estava o dinheiro a chegar às empresas, depois já lhe vou pedir, porque relativamente à questão do quadro que apresentou aqui, dos 6.200 milhões de euros, em termos de execução, se pudesse detalhar um bocadinho mais para percebermos o quadro que gerou aqui, pelo menos no meu caso, algumas dúvidas, mas o que é certo é que os bancos, as empresas estão a solicitar determinado tipo de financiamentos, e a resposta que os bancos dão é que o financiamento que é pedido ou dão metade ou dão um terço e, portanto, isto não está a ser, no fundo, um apoio às tesourarias, às necessidades das empresas, com todos os riscos que isto comporta. Porque nós ouvimos aqui a apresentação que foi feita, ouvimos muitas vezes o Governo falar sobre os apoios à economia, há muitas apresentações, há muitos programas e até nos próprios programas acabam por ser confusos. Porque eu devo dizer muito abertamente ao Dr. Nuno Mangas, quer dizer, eu que sou deputado desta comissão e que acompanho estas matérias, às vezes até eu próprio tenho dificuldade em perceber os diferentes programas e o tipo de apoios que podem ser dados. E o que é certo é que ouvimos estes PowerPoints e estas apresentações e parece que tudo está a correr às mil maravilhas. Não está. O dinheiro não está a chegar às empresas, os apoios não estão a chegar às empresas e, portanto, não há aqui... Nós ouvimos a CIP, nós ouvimos a Aresp, nós ouvimos a CCP e que são críticos, porque nós tivemos aqui 3 momentos. O primeiro momento, o momento dos anúncios, os momentos em que o Governo apresentou um conjunto de medidas que criou expectativas e que, de alguma forma, os empresários e o tecido empresarial deu o benefício da dúvida. Depois tivemos um segundo momento, foi um momento da burocracia e das dificuldades. Da burocracia e das dificuldades. Nós olhamos, por exemplo, para as linhas de crédito, ainda agora estava a ver, do adaptar, quer dizer, do investe, quer dizer, esta burocracia toda,
toda esta papelada. Isto é uma entropia, como é evidente, à atividade de uma empresa. E, portanto, tivemos um primeiro momento, como eu dizia há pouco, que foi de expectativas que foram geradas às empresas e que as empresas até olharam com agrado àquilo que era apresentado. Depois tivemos um momento de operacionalização, onde entra a burocracia e as dificuldades, que foram muitas e que deixaram de fora muitas empresas, e agora, infelizmente, vamos ter que assistir a um terceiro momento. E esse terceiro momento é o momento das insolvências e do desemprego. E isto é a realidade. Esta realidade é uma realidade que o Governo não está a responder, e por isso é que eu dizia há pouco que o próprio Banco de Fomento podia ter sido uma das vias. Ou seja, o Estado financiar diretamente, dar apoio diretamente. E digo-lhe mais, o apoio que as empresas precisam não é de crédito, é de capital. As empresas não precisam de mais endividamento. E, portanto, no atual contexto e em diferentes setores de atividade, setores que estão a retomar agora a sua atividade, entram nessa mesma retoma da atividade com níveis de faturação baixíssimos. Basta olhar para o caso do turismo, basta olhar para o caso da restauração. No caso da restauração, onde o mesmo Governo exige que a lotação seja metade do que aquilo que era por razões de defesa, como é evidente, do interesse de preservação do contágio, e isso tudo, e percebe-se, nestes setores devia haver dinheiro a fundo perdido. Nós temos um Governo que diz uma coisa em Portugal, que é às empresas endividem-se, tomem lá linhas de crédito, mas chega à Europa e diz: eu não quero crédito, eu quero dinheiro a fundo perdido. Há aqui dois pesos e duas medidas. E o problema é que a burocracia, o tempo que isto está a gerar, naquilo que é a falta de apoio a essas mesmas empresas, isto vai acabar seguramente em insolvências, com números do desemprego que estão a subir exponencialmente, e nós vemos isto com enorme preocupação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria só terminar colocando uma questão que é a seguinte: com a mesma tolerância que foi dada aos outros, a Sr. Presidente, e, portanto, sem exagero. que é o seguinte. O programa Adaptar abriu as candidaturas 15 de maio, fechou agora já dia 25 de maio, segundo o site do IAPMEI. Portanto, durante 10 dias, isto mostra bem a aflição das próprias empresas e, portanto, que outros meios, que outros apoios é que poderão vir a ter. E uma última questão, já tinha pedido para explicar o tal quadro dos 6.200 milhões, a última questão é muito simples. A última questão é muito simples. Os senhores estão em contacto direto todos os dias com as empresas. E a pergunta é, para além daquilo que foi o lado positivo da sua apresentação e do que aqui apresentou, que queixas é que tem tido das empresas? Qual é o feedback? Qual é que é a sensibilidade das empresas nos contactos e nos pedidos de apoio que têm surgido junto do IAPMEI? Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Ora bem, procurando também seguir aqui a ordem das suas questões, em relação ao Banco de Fomento, apenas dizer que é um trabalho que está a ser desenvolvido pelo Ministério da Economia. Foi criado um grupo de trabalho que envolve todas as instituições financeiras do Ministério da Economia, juntamente com o IAPMEI, com o Turismo Portugal, e, portanto, o trabalho está a decorrer e, portanto, neste momento não tenho mais informação que possa adiantar, mas tanto quanto sei, é um trabalho que está a decorrer de forma acelerada e, portanto, acredito que em breve haverá notícias em relação a isso, mas é o Ministério da Economia que está a conduzir esse processo e, portanto, não compete a mim adiantar mais em relação ao mesmo. Em relação ao quadro que me pediu para explicitar, penso que estava a referir a este quadro, não é? Ora bem, em relação a este quadro, 2 ou 3 notas. A primeira, há 2 linhas que estão ainda abertas, que são o apoio a empresas de restauração e similares, portanto, que está aqui na segunda linha, e depois o apoio a empresas de turismo. Estas 2 linhas, tanto quanto é a informação que eu tenho,
da passada sexta-feira, estas linhas estavam ainda com plafond e, portanto, estavam abertas. Em relação, efetivamente, à linha de apoio à atividade económica, que é aquela que se relaciona mais diretamente com a área de responsabilidade do IAPMEI, uma vez que toda a área do turismo é acompanhada pelo Turismo de Portugal, como é conhecimento dos seus deputados. Em relação a essa linha, a informação da passada sexta-feira é que tinham sido aprovadas 21.192 operações, das quais já estavam contratadas cerca de 40%. Em relação ao montante de financiamento nesta linha, tinham sido aprovados 4.794 milhões de euros e estavam contratados 29% deste valor na passada sexta-feira. Portanto, isto são dados de sexta-feira, portanto, diria que são dados da passada quinta-feira em termos de operações. Em termos de número de empresas, nesta linha de apoio à atividade económica, estamos a falar de 18 mil empresas e estamos a falar de um emprego de quase e envolvem um emprego de quase 400 mil pessoas. E, portanto, estes são os grandes dados desta linha. Depois, olhando para o quadro que está mais pequeno no canto inferior esquerdo, aí temos a distribuição das operações em função da dimensão das empresas. Micro e pequenas têm o maior volume de operações, 26.206. Quando olhamos para os montantes de financiamento, o montante, naturalmente, que são as médias empresas, que apesar de terem bastante menos operações, têm um montante de financiamento mais elevado, que está aí cerca de quase 2.500 milhões de euros. E, portanto, depois temos o efeito no emprego e o número de empresas envolvidas e, portanto, penso que dá uma ideia de como é que isto se distribui em termos da dimensão das empresas. Depois, por região, também, naturalmente, tendo em conta aquilo que é a atividade económica do nosso país, naturalmente, o Norte tem aqui uma preponderância em termos das operações aprovadas significativa, mas eu acho que aí nós ficaríamos provavelmente surpreendidos se fosse de forma diferente e, portanto, de alguma maneira este quadro também nos permite ver que o crédito, esta linha chegou a todo o país e está muito relacionado com a atividade económica que nós intuímos e conhecemos em cada um destes territórios. Penso que isto em relação, portanto, a este quadro. Depois, em relação ao programa Adaptar, o programa Adaptar tem duas, eu vou só voltar aqui um pouco atrás, o programa Adaptar, aqui. O programa Adaptar tem duas, se quiserem, tem duas, são dois subprogramas, um especificamente para as microempresas, ou seja, empresas que têm menos de 10 trabalhadores, ou seja, até 9 trabalhadores, ou 9 trabalhadores ainda são incluídas, 10 já não são, portanto, e uma faturação inferior a 2 milhões de euros, e essa linha que é o Adaptar Microempresas, portanto é a primeira linha desse quadro, tinha, aqui nesta altura ainda não estava, penso que ainda não estava fechado, porque entretanto já foi depois de eu recolher estes dados, mas tinha na altura 12.930 candidaturas. Esta linha tinha uma dotação de 50 milhões de euros, são fundos nacionais e, portanto, e os dados que temos, efetivamente, ontem o plafond esgotou em relação a... e, portanto, por isso fechou. E está aberto, e continua aberto, e era aqui que eu queria, sobretudo, especificar, o Adaptar PME, que tem condições diferentes. Esse, sim, está aberto, tinha ontem 1.321 candidaturas, e a este também se podem candidatar as microempresas, embora aqui as condições de financiamento e de apoio sejam distintas. O apoio a fundo perdido aqui é distinto em relação àquilo que acontece na linha das microempresas. Mas, portanto, esta segunda vertente do Adaptar continua com candidaturas abertas neste momento e, portanto, estamos a receber candidaturas. Só fechou em relação ao que o Sr. Deputado dizia, em relação das microempresas, efetivamente a dotação dos 50 milhões esgotou-se ontem, face ao número de candidaturas e à adesão que esteve. De qualquer maneira, esteve aberta 8, 9, 10, 11 dias, sensivelmente, assim, numa conta muito rápida. Sim. Sim, ok. Sim, obrigado pela precisão. Depois, em relação o que nós procuramos, em relação àquilo que é a auscultação, o sentir,
Nós procuramos, por um lado, em tudo o que é relacionado com a nossa atividade, procurar ser mais claros e tornar toda a informação mais clara e mais evidente. E, por outro lado, fazer chegar ao Governo e a outras entidades preocupações, problemas, dificuldades que existam, e é esse trabalho que temos feito. Sr. Presidente.